Você já sentiu que, por mais que tente, suas emoções acabam sendo controladas pelas atitudes de outras pessoas? Talvez um comentário atravessado no trabalho, um olhar crítico da família ou até mesmo uma provocação sutil de amigos faça seu coração disparar e sua confiança vacilar. Essa sensação de insegurança, quando não percebida, transforma situações comuns em tempestades internas. Mas e se eu te dissesse que é possível recuperar o controle, respirar fundo e escolher como reagir, mesmo diante da pressão externa? Neste guia, você vai descobrir técnicas inspiradas no estoicismo que ensinam a transformar julgamentos e provocações em simples informações, sem deixar que abalem sua paz. Prepare-se para olhar para dentro, fortalecer sua confiança e perceber que a verdadeira liberdade emocional não depende de ninguém além de você. Ao longo deste método prático, vamos explorar estratégias para observar sem absorver, pausar antes de agir, neutralizar insultos, enxergar o outro como um espelho distorcido e, finalmente, usar o silêncio como forma de superioridade interior. Não se trata de frieza ou indiferença, mas de ganhar segurança real, capaz de resistir aos desafios da vida e à insegurança que muitas vezes tentamos esconder. A cada técnica aplicada, você perceberá como pequenas mudanças de perspectiva têm o poder de transformar completamente sua relação com o mundo e consigo mesmo. Se está pronto para assumir o leme de suas emoções e deixar de ser refém da instabilidade externa, este é o momento de começar. E o mais importante, este caminho não exige força sobre-humana ou habilidades inacessíveis, exige atenção, prática e decisão consciente. Cada passo que você dá fortalece o autocontrole, a resiliência e a tranquilidade diante do julgamento alheio. Ao final, a promessa não é apenas sobreviver às críticas e provocações, mas viver com segurança, confiança e liberdade emocional, tornando-se mestre das próprias reações. O que você está prestes a aprender não é teoria distante. É um guia prático para transformar insegurança em poder silencioso e paz interior duradoura. Quando nos deixamos levar pelo impulso de responder a uma provocação, estamos, na verdade, entregando o controle que nos pertence. Aquele comentário atravessado, o olhar crítico ou a crítica sutil podem nos provocar, mas se reagirmos automaticamente, a insegurança se manifesta como se precisássemos provar algo a alguém. A reação impulsiva é como jogar gasolina em uma chama que já existe. Em vez de apagar, espalhamos o fogo. Observar isso é o primeiro passo para perceber que nossa paz não precisa depender do outro. Aceitar que o mundo sempre terá juízos e críticas não nos enfraquece, pelo contrário, nos dá liberdade para escolher nossas respostas. O controle está na pausa, na capacidade de não se deixar arrastar, de manter o centro firme mesmo diante da provocação. Ao perceber isso, começamos a diferenciar o que realmente merece nossa energia do que não passa de ruído externo. Reagir sem reflexão cria um ciclo interminável. Quanto mais tentamos apagar o fogo externo, mais nos sentimos inseguros internamente. A insegurança é traiçoeira, sutil, e aparece justamente quando achamos que nossa autoridade, valor ou imagem dependem do olhar alheio. Um simples insulto, mesmo pequeno, encontra terreno fértil se cultivamos essa necessidade de validação. Mas o segredo é entender que não é a provocação que nos define, e sim nossa capacidade de manter o controle sobre nossa própria mente. Isso não significa se tornar frio ou insensível, significa reconhecer que a reação imediata é quase sempre uma entrega de poder. Podemos treinar a observação atenta, identificar o gatilho e escolher agir com inteligência, não com emoção. Com prática, a reação deixa de ser automática e passa a ser uma escolha consciente. Imagine um dia comum no trabalho ou na família. Alguém faz um comentário ácido, e sua primeira reação é o contra-ataque. Esse impulso é o reflexo da insegurança que habita dentro de você, aquela sensação de que precisa se defender ou justificar. Mas se você pausar, respirar e observar, percebe que a situação não merece a resposta que sua ansiedade quer dar. O controle volta para suas mãos, e a sensação de poder pessoal cresce, silenciosa, quase invisível. A autoconsciência se fortalece e, com ela, a confiança. Você não precisa provar nada, nem para o outro nem para si mesmo. Cada pequena vitória contra o impulso é um tijolo na construção da segurança interna. E é exatamente esse aprendizado que nos prepara para lidar com o mundo sem perder nossa paz. O mundo externo é como uma tela em branco. Ele não carrega intenções próprias, apenas reflete o que projetamos nele. Quando alguém nos critica ou observa de forma atravessada, a primeira reação da insegurança é sentir-se atacado.
Mas, como ensinam os estoicos, não é o fato em si que nos perturba, e sim o julgamento que fazemos dele. Cada situação se torna carregada de significado somente quando decidimos interpretá-la dessa forma. Observar isso é libertador, porque revela que nosso valor interno não depende do olhar alheio. Um comentário ácido não precisa ser uma sentença sobre quem somos, pode ser apenas a projeção da perspectiva limitada de outra pessoa. Aceitar essa neutralidade nos dá a chave para viver com mais leveza e menos ansiedade. Quando começamos a enxergar a realidade como neutra, percebemos que a insegurança nasce da confusão entre o externo e o interno. O que acontece fora não define quem somos, é apenas matéria-prima para nossas escolhas de reação. A sensação de urgência em responder, provar ou justificar nada mais é do que um reflexo de como ainda dependemos do julgamento alheio. O controle volta às nossas mãos quando entendemos que podemos escolher o significado das situações. Em vez de reagir defensivamente, podemos observar, analisar e decidir: isso importa ou é apenas ruído? Essa prática constante fortalece o autocontrole e diminui a vulnerabilidade emocional. Um exemplo prático: imagine receber uma crítica no trabalho. A primeira inclinação é sentir o peso da opinião alheia, como se ela determinasse nosso valor. Mas ao aplicar a perspectiva estoica, você pausa, respira e observa a crítica como um dado neutro, sem julgar a si mesmo. Pergunte: isso é útil para meu crescimento ou é apenas barulho? A partir dessa escolha, você decide se incorpora a informação, ignora ou transforma em aprendizado. Cada vez que exercitamos essa distinção entre o externo e o interno, a insegurança perde espaço. O mundo continua com suas provocações e julgamentos, mas agora nosso controle interno se torna a verdadeira referência. Etapa 1. Observar sem absorver. O drama alheio só nos atinge quando decidimos torná-lo nosso. A insegurança aparece com força justamente quando somos porosos, deixando que as emoções externas penetrem e nos dominem. Observar sem absorver significa criar uma barreira invisível entre o que é do outro e o que é nosso. Não é desprezo nem indiferença, é consciência de que cada pessoa carrega suas próprias batalhas, e não somos responsáveis por todas elas. Ao adotar essa postura, aprendemos a reagir de maneira mais tranquila, sem que o mundo externo dite nossa paz. Um olhar crítico ou um comentário provocativo passa a ser apenas uma informação, sem peso emocional. Com prática, essa observação se torna um hábito natural, fortalecendo nossa resiliência interna. Na prática, observar sem absorver exige atenção plena. Quando alguém nos provoca, podemos notar o que está acontecendo sem deixar que o sentimento de insegurança nos domine. É como assistir a uma tempestade pela janela. Sentimos a força do vento e da chuva, mas permanecemos secos dentro de casa. Esse distanciamento consciente permite que a reação seja calculada e não reflexiva. A insegurança tenta nos empurrar para a defesa imediata, mas o autocontrole se manifesta justamente nesse espaço de observação. Cada vez que conseguimos separar o que é nosso do que pertence aos outros, crescemos emocionalmente e fortalecemos nossa confiança interior. Um exercício simples é prestar atenção aos gatilhos. Que tipo de comentário, olhar ou situação costuma mexer com você? Ao identificar esses pontos, podemos treinar a observação antes da reação. Em vez de absorver o drama, permitimos que ele exista sem nos tocar profundamente. Um colega de trabalho, um familiar ou até mesmo um desconhecido pode disparar sentimentos de insegurança, mas a barreira da consciência protege nossa estabilidade. Observar sem absorver não significa se desconectar do mundo, significa escolher onde colocar nossa energia e atenção. Aos poucos, essa prática nos ensina que nossa paz é independente das tempestades externas, criando uma base sólida de autocontrole e serenidade. Etapa 2. A pausa é o seu poder. Entre o impulso e a ação existe um espaço precioso, e quem domina esse intervalo domina a si mesmo. A insegurança frequentemente nos empurra para a resposta imediata, como se o silêncio fosse sinal de fraqueza. Mas a verdade é exatamente o contrário. A pausa é onde reside o poder. Respirar, observar e permitir que a emoção se estabilize antes de agir nos dá clareza e controle. É nesse instante que a escolha deixa de ser reflexo e se torna decisão consciente. Um comentário irritante ou provocação deixa de nos arrastar quando entendemos que podemos responder com autocontrole. Esse pequeno intervalo transforma nossa energia, e aos poucos, a reação impulsiva perde espaço para a sabedoria. Praticar a pausa exige treino, especialmente em situações de pressão.
Em vez de responder na hora, tente contar até 5 mentalmente ou fazer uma respiração profunda antes de falar ou agir. Essa técnica simples cria distância entre a emoção inicial e a ação subsequente, permitindo que o julgamento não seja dominado pelo impulso. A insegurança quer que o silêncio seja interpretado como fraqueza, mas na verdade ele é a expressão de força interior. Cada vez que conseguimos pausar, a confiança aumenta, porque passamos a perceber que não precisamos reagir para provar valor. Com o tempo, a pausa se torna reflexo natural, e não mais esforço consciente. Imagine uma discussão familiar ou uma situação de trabalho tensa. A tendência é falar primeiro para se defender ou justificar. Ao incorporar a pausa, você observa a situação, sente a emoção, e só então escolhe a resposta adequada. Essa prática fortalece o autocontrole e reduz o impacto das provocações, tornando o insulto alheio ineficaz. A insegurança, que antes ditava respostas automáticas, perde força, e a decisão consciente passa a guiar suas ações. Aprender a pausar é como encontrar o botão de reset emocional. Cada instante de silêncio estratégico aumenta a sensação de domínio sobre si mesmo. Com isso, o poder deixa de estar no outro e retorna para suas próprias mãos. Etapa 3. O insulto só funciona quando encontra brecha interna. Uma ofensa só nos fere quando, lá no fundo, acreditamos nela. A insegurança cria fissuras por onde qualquer palavra entra e ecoa, transformando um comentário aparentemente pequeno em um terremoto emocional. Quando temos clareza de quem somos, essas críticas perdem força, porque não se encaixam na verdade interna que carregamos. É como se alguém tentasse nos atingir com uma flecha que simplesmente ricocheteia, sem nos tocar. Perceber isso nos dá liberdade. O insulto não tem poder inerente, apenas aquele que concedemos. Cada vez que reconhecemos nossa própria integridade, fortalecemos a confiança e aprendemos a não nos deixar manipular por provocações externas. A consciência do próprio valor é a defesa mais eficaz contra ataques verbais. Na prática, quando alguém diz algo ofensivo, a primeira reação da insegurança é sentir-se diminuído ou tentar se justificar. Mas ao observar e refletir, podemos identificar que a palavra do outro não é sobre nós, mas sobre a percepção limitada de quem a proferiu. É um espelho distorcido, como se tentassem nos mostrar algo que não existe. Reconhecer isso nos permite responder com autocontrole ou até permanecer em silêncio, sem que o comentário nos afete. Essa postura cria um espaço interno seguro, no qual nossa autoestima e tranquilidade permanecem intactas. Quanto mais praticamos, menos nossa paz depende da aprovação externa. Um exercício útil é imaginar cada insulto como um objeto estranho tentando se encaixar em sua vida. Se não se encaixa na sua verdade interna, ele simplesmente não tem efeito. Por exemplo, alguém critica seu trabalho ou sua aparência. Se você conhece seu valor e suas capacidades, a crítica se torna apenas ruído. A insegurança ainda tentará criar brechas, mas com atenção e prática, você aprende a não abrir portas para ela. Cada vez que o insulto bate e não encontra eco interno, a confiança cresce silenciosamente. Assim, transformamos experiências potencialmente dolorosas em oportunidades de fortalecer a resiliência e manter a serenidade. Etapa 4. O outro é apenas um espelho sujo. Quando alguém nos ataca, muitas vezes revela mais sobre si mesmo do que sobre nós. A insegurança nos faz buscar validação no reflexo que o outro projeta, como se cada olhar crítico fosse um termômetro da nossa própria relevância. Mas ao entender que o espelho está sujo ou distorcido, paramos de nos enxergar nele. Um comentário ácido, uma crítica injusta ou um julgamento severo não dizem quem somos, apenas refletem a confusão, o medo ou a frustração do outro. Reconhecer isso devolve o controle para dentro de nós, permitindo que a opinião alheia seja apenas informação, não sentença. A liberdade emocional começa quando aprendemos a ignorar o reflexo distorcido e focar na nossa própria imagem interna. É nesse momento que a segurança pessoal começa a florescer silenciosamente. Observar o outro como um espelho sujo não significa desrespeitar ou se tornar indiferente, significa entender a natureza da projeção. Cada vez que nos deixamos influenciar, cedemos poder a um reflexo que não é confiável. Quando a insegurança nos impulsiona a reagir, esquecemos que nossa percepção de nós mesmos deve vir de dentro. A prática consiste em perceber que o julgamento externo é passageiro, mutável e frequentemente enviesado. Se aprendermos a valorizar nosso próprio olhar interno, podemos caminhar pelo mundo com confiança, sem sermos reféns das críticas alheias.
Esse exercício nos permite fortalecer a autoconsciência e reduzir a dependência emocional dos outros. Um exemplo prático: ao receber uma crítica injusta no trabalho, respire e pergunte-se: essa opinião realmente reflete minha competência ou apenas as limitações de quem a proferiu? Ao adotar essa perspectiva, você transforma o espelho sujo em uma oportunidade de autoconsciência, em vez de fonte de insegurança. A percepção se torna seletiva. O que importa é o que você vê em si mesmo, não o reflexo distorcido do outro. Quanto mais praticamos essa observação, menos reagimos, mais controlamos nossas emoções e mais fortalecemos nossa paz interior. O espelho do outro deixa de ser ameaça e se torna apenas uma curiosidade externa, sem poder sobre você. Etapa 5. O silêncio é uma forma de superioridade interior. Responder imediatamente nem sempre é sinal de força. Muitas vezes revela dependência da aprovação alheia. A insegurança quer que provemos nosso valor, que defendamos nosso ponto a todo custo, mas o silêncio estratégico é um sinal de autocontrole e maturidade emocional. Permanecer calmo diante de provocações mostra que nosso equilíbrio não depende do outro. Quando dominamos a arte do silêncio, a reação se torna consciente, não reflexiva. É como segurar o leme durante uma tempestade. Não precisamos lutar contra as ondas, apenas manter a direção. Essa postura fortalece a confiança e ensina que vencer não é sempre convencer o outro, mas manter a própria paz. O silêncio, nesse contexto, é um gesto de poder sutil e seguro. Na prática, aplicar o silêncio exige consciência. Em uma discussão, em vez de responder imediatamente a críticas ou provocações, podemos simplesmente observar, respirar e decidir se a intervenção é realmente necessária. Muitas vezes, a pausa fala mais do que qualquer palavra, transmite confiança e segurança sem esforço. A insegurança, que busca respostas rápidas, se vê frustrada diante da calma que não precisa de aprovação. Com o tempo, essa prática se torna natural. Perceber que não precisamos reagir para afirmar valor interno transforma a maneira como interagimos com o mundo. O silêncio deixa de ser ausência e se torna presença forte e consciente. Um exemplo cotidiano: imagine alguém no trabalho tentando lhe provocar em uma reunião. A primeira reação da insegurança é retrucar para mostrar competência ou força. Mas se você permanece em silêncio, ouvindo atentamente, observa o comportamento do outro e mantém a compostura, revela superioridade interior. Cada palavra dita impulsivamente seria combustível para o conflito. Cada pausa, por outro lado, reforça o controle sobre si mesmo. O silêncio estratégico protege a confiança, minimiza o impacto do julgamento alheio e fortalece a sensação de liberdade emocional. Assim, a arte de não reagir se torna um escudo silencioso contra a insegurança e a manipulação. O objetivo do método estoico não é se tornar insensível ou distante, mas conquistar liberdade emocional. Não se trata de ignorar sentimentos, mas de não se deixar dominar por eles, especialmente pelos impulsos gerados pela insegurança. Quando aprendemos a observar, pausar e perceber que o julgamento alheio não define nosso valor, nos libertamos da reatividade automática. A verdadeira força está em escolher nossas respostas e cultivar paz interior mesmo diante de provocação. O autocontrole não é frieza, é consciência. Quanto mais exercitamos essa prática, mais nos afastamos da necessidade de aprovação externa e mais fortalecemos a confiança pessoal. A liberdade emocional nos permite viver com tranquilidade, independentemente das tempestades externas. Na vida prática, a filosofia estoica se traduz em ações simples: respirar antes de reagir, refletir antes de responder e escolher nossas batalhas com sabedoria. A insegurança tenta nos empurrar para o conflito, para provar valor ou acertar contas, mas a prática estoica nos ensina que nossa paz vale mais que qualquer discussão. Cada situação desafiadora é uma oportunidade para fortalecer resiliência e autocontrole. Ao entender que o mundo externo é neutro e que o outro é apenas um espelho, aprendemos a filtrar estímulos e agir de acordo com princípios internos. Essa prática diária, aparentemente pequena, constrói segurança sólida e duradoura. Imagine a vida como um rio caudaloso. Emoções, críticas e desafios são correntezas que tentam nos arrastar. O método estoico é como aprender a nadar com confiança, mantendo-se estável apesar da força da água. Cada técnica, observar sem absorver, pausar, compreender o poder do silêncio, reconhecer o espelho sujo, é uma ferramenta que fortalece nosso centro emocional.
A insegurança perde espaço quando percebemos que podemos escolher nossa reação e preservar nosso equilíbrio. Ao aplicar esses princípios, desenvolvemos não apenas resistência, mas também serenidade e clareza interior. É a verdadeira libertação emocional, que nos permite viver inteiros, independentes e em paz. Agora que você percorreu este caminho, é hora de refletir. Quantas vezes você já permitiu que a opinião ou atitude de outra pessoa definisse seu humor, suas decisões ou até mesmo seu valor? Cada técnica apresentada, observar sem absorver, pausar, compreender o poder do silêncio, perceber o insulto como reflexo do outro, é um convite para reassumir o controle da sua vida emocional. Pergunte-se: estou deixando que a insegurança dite minhas respostas ou estou escolhendo agir com consciência e liberdade? A mudança real acontece quando passamos da reflexão à ação. Experimente, nos próximos dias, praticar pelo menos uma dessas etapas em situações cotidianas. Respire antes de responder, observe sem absorver, ou simplesmente permaneça em silêncio diante de um comentário provocativo. Perceba como cada pequena vitória fortalece sua confiança e reduz a necessidade de validação externa. A prática constante transforma o autocontrole em hábito e a liberdade emocional em realidade tangível. Se você deseja continuar crescendo e aprimorando sua segurança interior, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe conteúdos que vão ajudá-lo a desenvolver resiliência, serenidade e domínio das próprias emoções. Cada passo dado na prática do estoicismo é um passo rumo à independência emocional, e você está apenas começando a perceber o poder que já habita dentro de si.